Então, pessoal, o que que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender como é que nós devemos proceder para aquelas situações em que o contribuinte efetue um pagamento em duplicidade de um DARF previdenciário. Então, a primeira coisa que nós temos que constatar é se de fato esse pagamento foi feito duas vezes. Então, gente, o que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, ó, pagamentos e parcelamentos. Depois eu clico aqui, consulta comprovante de pagamento. Pessoal, eu tenho que colocar aqui o período ao qual esse DARF foi pago em duplicidade. E aí eu coloco de julho para cá, porque foi uma guia paga duas vezes no mês de julho. 1410 é o código da receita que eu estou precisando, que é o do DARF previdenciário, e eu mando consultar. Pronto, gente, percebam que eu tenho aqui dois DARFs pagos no mês de agosto, no dia 19 de agosto. O primeiro, que é o DARF original, começa com 007, esse de cima, e o segundo, que começa com 009, é o nosso DARF duplicado, tá? Então eu vou clicar aqui e vou salvar esse comprovante. Ele vai baixar aqui a guia, pessoal, ó, comprovante de arrecadação. De fato, esse contribuinte pagou em duplicidade. Nós precisamos gravar esse documento numa pastinha desse contribuinte, caso seja necessário apresentar de alguma forma uma fiscalização. Mas já consta aqui na própria base do governo, né? O pagamento duplicado. E agora, o que é que eu preciso fazer? Então, pessoal, eu agora vou lá nas declarações e demonstrativos, assinar e transmitir DCTF Web. O que é que eu quero agora? Eu quero encontrar lá em julho aquele documento duplicado, tá? Só para constar, só para constatar se de fato, né, ele vai aparecer. Então, eu vou clicar aqui no mês de julho, vou clicar aqui no mais para estender, né, a situação da declaração. Vou marcar aqui todas, pesquisar. Ele me traz a de julho, tá vendo? Julho de 2022. Gente, você vai clicar aqui nesse olhinho, né? Visualizar. Quando eu clico aqui no olho, ele vai abrir a DCTF Web desse contribuinte e nós vamos clicar aqui, ó, abater pagamentos anteriores. O que que eu quero com isso, gente? Eu quero confirmar esse número aqui, ó, de baixo, 09 alguma coisa, que eu não posso dizer o restante, tá? Esse 09, que começa com 09, é o DARF duplicado. Por quê? Porque o original começa com 07, tá? Então, eu dou um Ctrl C aqui nesse 09 e salvo ele aqui no meu bloco de notas, tá? Por quê, Silvia? Porque eu vou precisar dessa numeração, tá? Vou deixar ele aqui guardadinho no bloco de notas. Nós vamos precisar dessa numeração, gente, quando formos fazer a decompra, tá? Então, eu agora cancelo aqui e dou prosseguimento. Bom, agora eu quero ver se existe a DCTF de agosto confessada. Olha ela aqui, ó, tá vendo? Ela foi confessada, ela está ativa, então eu posso vincular então a decompra a ela, tá? Como é que eu vou fazer agora, professora Silvia? Eu vou lá em restituição e compensação e vou acessar o PERDECOMP Web, certo, pessoal? Feito isso, eu tenho que fazer um novo documento aqui e fazer declaração de compensação. E ele pergunta, é um documento retificador? Aí você clica não. Tipo de crédito, gente, muita atenção nesse momento. Se eu colocar aqui em cima contribuição previdenciária indevida maior, ele vai fazer uma vinculação a uma GPS, tá? Então não é o nosso caso. Eu tenho que clicar aqui, ó, pagamento indevido a maior é social. Por quê? Porque esse pagamento duplicado foi de um DARF previdenciário. Então eu clico aí. E o apelido, eu vou colocar a competência e o ano desse pagamento em duplicidade, tá, gente? Qualificação do contribuinte, vocês vão marcar aqui outra qualificação, se não fizer parte de nenhuma das outras anteriores, no meu caso é. E o detalhamento desse crédito vai ser neste documento, tá, pessoal? E aqui eu vou clicar em prosseguir. Ele vai abrir essa tela aqui,
referente-se a alguma alegação de inconstitucionalidade. No meu caso, não é, então eu vou marcar não e vou dar o ok. Feito isso, gente, nós temos que perseguir todas essas 5 etapas para finalizar essa decomp, tá? A primeira delas é que, na número 1, eu vou informar o crédito, então eu tenho que fazer uma identificação desse crédito para a induplicidade. Eu vou selecionar crédito apurado pelo próprio contribuinte e aqui embaixo, onde selecionar documentos, eu vou clicar. Quando a gente clica que ele abre essa outra tela, pessoal, eu tenho que colocar aqui justamente aquele número da DECOM, do DAF previdenciário, perdão, que nós salvamos aqui no bloco de notas. Ó. Eu vou pegar esse número, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui para a pesquisa e vou dar um Ctrl V. Feito isso, vamos clicar em pesquisar. Ele vai trazer para a gente justamente ó, a guia paga, tá? Então eu clico aqui em cima dela e ela vem aqui para baixo, com os dados desse DARF, que foi pago em duplicidade. Daí, gente, eu vou prosseguir para o detalhamento do crédito. Vejam bem, eu vou utilizar nesse caso aqui, eu vou marcar ela, né? E vou utilizar nesse caso o valor total. Então, eu venho aqui na última aba do lado direito e aplicar o valor total. Ele vem para cá, ó, tá vendo? Então, eu já posso clicar aqui em prosseguir. Quando eu clico em prosseguir, ele vem para o demonstrativo do crédito. Então, gente, aqui no demonstrativo do crédito, vocês vejam que ele já está com o valor original, tá? Disponível, o valor original disponível para restituição. E aí eu tenho que informar aqui nessa última aba o valor do crédito original nessa data de hoje de entrega. Então eu vou repetir 26664, porque eu vou usar ele todinho. O que é que o sistema faz aqui dentro da Decomp? Ele pega a Selic acumulada e atualiza esse valor para hoje. Então, de 26664, eu tenho um crédito atualizado de 26931. E aí, gente, eu mando prosseguir. Quando eu mando prosseguir, o que é que vai acontecer? Ele vai querer saber se eu quero compensar em alguma DCTF Web aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou importar a DCTF Web. Eu vou clicar aqui, débito do próprio contribuinte, tá? A categoria dessa DCTF Web geral mensal, o ano de apuração 2022, o mês de apuração agosto e mando pesquisar. E aí, gente, ele vai trazer o quê? A DCTF confessada, aquela de agosto que nós verificamos, ó. Feito isso, uma coisa que a gente não pode esquecer que é muito importante, colocar aqui a data do vencimento, porque eu não sei por que razão o site não puxa. Então eu vou marcar aqui, ó, 20/9/2022, tá? Então, gente, eu aplico aqui o saldo e aplico a data, tá? E ele vem aqui para baixo, ó. Fica o valor total, por quê? Porque esse débito ainda não está vencido, ele vence hoje, certo? Então, eu mando confirmar, e ele vai fazer aqui o processamento e traz para a gente aqui embaixo, então, o valor total, certo? E aí, ele me trouxe, né, aqui o valor da Perdecomp de agosto, para eu vincular e eu mando prosseguir. Então, pessoal, aqui na terceira parte, né, de informar dados gerais, é o dado do responsável. Então, a gente preenche, coloca aqui os dados para poder fazer o envio. E aqui, ó, eu mando prosseguir. Quando a gente manda prosseguir, ele verifica as pendências. O documento está apto para envio. Então, eu mando prosseguir. E aqui, os dados, né, dessa Decomp, e eu vou enviar. E aí ele gera o recibo de envio, tá, pessoal? Imprimir recibo e dou OK para gravar, aguardar. Agora nós vamos vincular essa Decomp à DCTF Web. Então eu venho aqui para a tela principal do ECAC, declarações e demonstrativos, assinar e transmitir. Feito isso, gente, nós já temos aqui a DCTF Web de agosto declarada. Então eu venho aqui no olhinho, ó, visualizar. Ele vai abrir essa tela e eu tenho que fazer o que agora?
vincular aquela decomp que nós criamos agora a essa DCTF Web transmitida. Então eu venho aqui, abater decomp. Ela está aqui, ó, tá vendo? Então nós marcamos ela e confirmamos para ela abater. Decomps abatidas com sucesso, o valor abatido será exibido na coluna compensação. Eu dou OK. Vocês vejam que aqui na coluna compensação o valor está abatido e o saldo a pagar está zerado. Bom, gente, aí vocês estão vendo que ficou zerado, né? E aí é o seguinte, eu agora tenho que acompanhar o processamento dessa decomp. Ela não vai aparecer agora porque foi feito agora, tá? Mas aí vocês ficam acompanhando, tá bom? Então, gente, eu voltei aqui porque tem algumas observações importantes que eu quero que vocês prestem bem atenção. A primeira delas é, vocês perceberam que quando eu gerei a decomp e fui alinhar ela com o ADCTF Web, ainda ficou um saldozinho lá de alguns R$2 e alguma coisa, eu não me lembro agora. Esse valor corresponde ainda ao valor do original desse DARF previdenciário pago em duplicidade. Então, eu vou poder usar esse valor futuramente e vai ser novamente corrigido para esse uso. Então, anotem sempre quando restar saldos, né, remanescentes que vocês possam utilizar em outras guias, né, em guias de pagamento. Uma segunda observação, tá, pessoal? Vocês viram que quando eu alinhei o DARF previdenciário com a decomp, eu zerei o valor a pagar, mas em alguns casos pode acontecer de ainda existir saldos a pagar, e aí você tem que gerar um novo DARF previdenciário só com a diferença e efetuar o pagamento, tá bom? E outra coisa, gente, quando a gente finaliza, aquela informação que eu disse para vocês acompanharem é para vocês verem se há deferimento dessa decomp ou não, tá? Mas assim que você gera, ela já abate da guia do DARF previdenciário. Aquilo ali é por um cuidado que eu tenho de ficar acompanhando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Até a próxima, se Deus quiser.